Do ponto de vista jurídico, a adoção é um processo legal e irreversível, que transfere o poder familiar dos pais biológicos para uma família substituta. Já para as famílias que resolvem adotar uma criança, a palavra tem um significado muito mais profundo. É a realização de um sonho e a possibilidade de dar e receber muito amor. E é sobre isso que falaremos hoje no Miscelânea. Fique com a gente, o programa está só começando. – 47 mil crianças e adolescentes crescem em abrigos, mas desses, apenas 7.300 estão aptos judicialmente para serem adotados. Esses dados são de um balanço do Cadastro Nacional de Adoção de 2017. E nós recebemos hoje aqui no estúdio a participação do Dr. Fausto, que ele é promotor de Justiça da Infância e Juventude aqui de São José. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Por que não são todas as crianças que estão no abrigo que podem ser adotadas? Então, o abrigo é uma medida de proteção, chamada acolhimento institucional. É a ponta, vamos dizer assim, extrema da vulnerabilidade. Ali vai a criança que não pode ficar mais na sua família. Mas a primeira obrigação, após a gente fazer o acolhimento de uma criança ou de um adolescente no abrigo, é tentar restituí-la à própria família. Isso está na Constituição e está na lei. Porque a quebra dessa regra de que ser criado na própria família é sempre traumática para a criança. Então a primeira tentativa é fazer voltar a criança para a sua própria família. Seja os pais, às vezes um tio, avô, né? Porque hoje em dia as situações que levam ao abrigo são muito variadas, mas principalmente a droga, a bebida alcoólica, doenças psiquiátricas. E às vezes você tem um tio, uma tia, um avô que pode cuidar um irmão mais velho, né? Então essa é a primeira tentativa. A segunda tentativa é a colocação em adoção, né? Especialmente a adoção, porque é uma situação que, como você bem disse, Fabiana, resolve o problema da criança, definitivamente. É um ato jurídico definitivo. Então, assim, desse contingente que é abrigado, a grande maioria volta para a sua própria família, né? Porque são problemas temporários, problemas que envolvem, às vezes, só um ente familiar, você tem um outro ente que pode dar sustentação para aquela criança não precisar ir para outra família, né? Mas aí vai ficar uma pequena porção, uma porção menor, que nós vamos colocar em família substituta na forma de adoção. E aí, por isso que esse número, né? Você tem aí 40 e tantos mil, né? E desses 40 e tantos mil, a maior parte volta, né? E com mais brevidade possível, né? Porque o abrigo, ele além de tudo, a pessoa está fora da realidade dela, está fora daquele laço familiar, né? Então, por melhor que seja o abrigo, não é o ideal para a criança ficar. Então, o abrigo é regido por um princípio de excepcionalidade e brevidade, ou seja, excepcionalmente vai para o abrigo. A gente tenta solucionar de outras formas, né? Com amparo de apoio familiar, tratamento para a mãe que é alcoólatra e fica com o pai, dá um apoio para o pai, dá um suporte. Mas não tem jeito, aí acolhe no abrigo, é excepcional. E quando acolheu, tem que ser breve também. Quem que está apto a adotar uma criança? Então, se alguém quiser adotar uma criança, o primeiro passo a ser dado é procurar a vara da infância e fazer o cadastramento, né? Tem que ser no seu município? Sim, no município onde reside, onde tem o domicílio, né? Geralmente é onde tem a residência da pessoa, né? Por quê? Porque vai ser feita uma avaliação social, uma avaliação psicológica, é feita uma formaçãozinha sobre a adoção, no que se trata, os efeitos jurídicos, tal, né? Junta uma documentação, se verifica os antecedentes da pessoa, tal, e aí ela faz o cadastro ali na sua cidade. Só que esse cadastro é nacional, ele alimenta um cadastro nacional. Então a pessoa pode até adotar em outras cidades com aquele cadastro, porque o cadastro vale para todo o Brasil, né? Mas é importante, o primeiro passo para quem quer adotar, procurar a vara da infância da sua cidade, levar lá a documentação que vai ser pedida, né? E se submeter ao cadastro. Feito o cadastro, aí é guardar a criança. Então não tem isso de fazer o cadastro em diferentes varas, de diferentes cidades, o processo vai ser mais rápido? Não, Carol, na verdade, sim. O cadastro, como eu disse, é nacional. Você faz onde você reside e aquela vara vai alimentar o cadastro nacional, que é controlado pelo CNJ em Brasília, né? Então, não adianta você fazer em vários lugares, porque vai alimentar um cadastro único que é nacional. O importante quando se faz o cadastro é se orientar bastante com o assistente social, com a psicóloga, né? Por quê? Para
conforme o número de restrições que a pessoa apresenta, mais tempo ela vai esperar a criança. Então, quem quer uma criança recém-nascida, de olho claro, branquinha, cabelinho loirinho, cardianjinho, né, Pequeno Príncipe, vai esperar 8 anos. Muito mais. Entendeu? Porque quanto melhor a gente tiver uma sustentação da família, menos mães vão abandonar recém-nascidos. Ainda acontece sempre tem, né? Mas aí você tem 240 casais querendo esse recém-nascido. Conforme a restrição vai caindo em relação a estados, em relação à questão racial, questão de idade, vai ficando mais fácil de você conseguir uma criança para adoção. Agora, as pessoas reclamam muito, né, da lentidão desse processo. Quanto tempo, mais ou menos, leva? Tem uma média? Então, Fabiana, na verdade... Principalmente de uma família que não coloca muita restrição. Então, o processo de adoção, ele é rápido. O que é difícil é a criança, entendeu? Porque, assim, o processo... Mas mesmo tendo tantas crianças nos abrigos? Não, então, apareceu a criança, por exemplo, ela recebeu, a criança foi chamada, entra com o processo de adoção, aí 1 ano, 2 anos, é o tempo de você fazer os atos ali processuais e tal. O problema é a criança. Qual é o problema da criança no abrigo? A conta é a seguinte, eu vou te dar um número aqui, você vai ver que não fecha. Eu tenho 40 mil crianças, 40 mil pessoas querendo adotar no Brasil. Em volta disso, por volta disso. Desses 40 mil, 600, nem isso, querem crianças acima de 10 anos de idade. Só Muito que pouco. das 7 mil crianças aptas para adoção, mais da metade tem mais de 10 anos de idade. Entendeu? E quem não tem 10 tem quase isso. Então, na realidade, a criança está no abrigo e ela fica no abrigo, aguardando um casal, né? Se o casal quer adotar uma criança, por exemplo, em São José dos Campos, com 9 anos de idade, que tem deficiência, ela adota hoje. Entendeu? Tem lá uma criança que está, infelizmente, esperando há 7 anos. Poxa, A gente faz busca ativa no Brasil todo e tal. Então, assim, a realidade é que a grande maioria quer bebezinhos com pouca idade, 3, 2, 3 anos. E aí, a filha é muito grande. E não é toda hora que você tem uma criança... Não tem uma campanha, mãe, entregue sua criança, né? Mas essa acontece, né? A gente recebe mulheres grávidas, já desejosas de entregar a criança por vários motivos, né? Mas isso aí é uma, 2 por mês que aparece. Tem mês que aparece 3, 4, tem mês que aparece nenhuma, né? E quanto melhor nós equiparmos o nosso aparato social, mais mães terão sustentação e não entregarão seus filhos. A gente deseja que isso aconteça, na verdade. Aliás, é uma crítica que a gente faz hoje, né? A nossa rede de proteção ela é muito falha, né? Nossos CRAS estão trabalhando no limite. Isso não é São José dos Campos, é o Brasil inteiro. Aí falta recurso para você manter essas famílias íntegras, sem a necessidade de buscar um abrigamento, depois uma família substituta, né? Agora, a conta é essa, quer dizer, eu tenho crianças no abrigo, mas com remotas chances de adoção. E aí a gente parte para outras situações. Que, assim, a São José acabou de criar o apadrinhamento afetivo. Sim, né? sim. Que é bem interessante, é uma medida bem interessante, assim, que justamente para que essas crianças do abrigo, que têm chances remotas de serem colocadas em adoção, porque não as querem, né? Elas não fiquem invisíveis. Como é que funciona? Pode explicar pra gente? Então, é assim, por exemplo, imaginar que você não tem interesse em adotar, você tem os seus filhos e tal, mas você quer ser madrinha de uma menina ou de um menino do abrigo. É madrinha, né? Como tinha as madrinha, né? Mas quando se As fala dias. madrinha, só do lado afetivo ou financeiro também? Afetivo, existe o apadrinhamento afetivo e financeiro. Nós instituímos aqui o afetivo, porque a gente tem uma cidade com recursos, né? São José dos Campos não pode dizer que não tem recursos. Então, do ponto de vista financeiro, a gente tem condição de dar escola, de dar estrutura mínima para essa criança que está acolhida, né? Agora, a afetividade não tem funcionário público capaz de dar. Até pode, né? Ter uma situação assim de envolvimento emocional, afetivo. Mas se você quer ser madrinha, então a gente institui, você faz um cadastramento na vara da infância, né? Tem uma portaria judicial que a gente ajudou a fazer, né? E aí a pessoa se cadastra para dizer que não tem maus antecedentes criminais, ou seja, é uma pessoa normal. E a partir daí, ela vai conhecer as crianças do abrigo. E a hora que sentir uma necessidade, eu quero ser madrinha daquela criança, a criança também é preparada, né? Olha, crianças de 10 anos, 12 anos, adolescente de 12, né? Ou crianças
com deficiência, né? Ou seja, crianças que não foram oferecidas por cadastro de adoção e ninguém quis. Né? Estavam lá na invisibilidade. Aí essa pessoa, esse casal, vai ser um padrinho que vai passar a conviver. Vai passear, vai no shopping, toma um sorvete, brinca junto ali, leva para casa, volta, passa um... Né? Mas é uma coisa assim que pode até acontecer de amanhã a Fabiana falar assim, doutor, mas eu preciso devolver essa criança? Não, não precisa. Eu não posso adotar? Pode. Muitos lugares, né, mas embora... como é que fica a questão da fila? Então, mas aí que está, essa criança já foi oferecida para a fila. Ninguém quis. Eu estou falando da criança que não foi eleita para adoção. Né? Eu já ofereci para a fila, já ninguém quis, por causa da idade, porque tem um grupo de irmãos, ou porque tem deficiência, enfim, tem vários motivos lá que, infelizmente, as pessoas têm restrições. Né? Então, o apadrinhamento afetivo, onde foi bem implantado, acabou gerando um monte de adoção tardia. Você vai criando vínculo com aquela criança. Exatamente. Não é o objetivo número 1, porque se você criar essa expectativa, talvez dificulte as coisas, né? Mas a ideia é que, assim, com um segundo efeito, isso possa acontecer. Tá? Bom, a gente vai parar um pouquinho a nossa conversa, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos e vamos continuar falando sobre adoção. Não saia daí. Estamos de volta com o Miscelânea. Hoje o nosso assunto aqui é a adoção. E o nosso convidado é o promotor de Justiça da Infância e Juventude aqui de São José dos Campos, Dr. Fausto. Mais uma vez, obrigada por ter vindo aqui no nosso programa. E, bom, nesse momento do nosso programa, nós vamos fazer aqui mitos e verdades. Vamos fazer uma afirmação e o senhor vai dizer se é verdade ou se é mito. Então, bora lá, Carol, para a primeira. Vamos. Pais que adotam têm direito à licença maternidade e paternidade? Verdade. Tem licença sim, como se fosse um filho natural. Né? É o mesmo tempo de duração? Sim, porque na realidade é um direito da criança, né? De ter consigo os pais, aquela período de adaptação, tal. Isso é uma conquista que é importante, tem direito sim. Então tá bom, vou fazer mais uma, o senhor disse é mito verdade, explica pra gente o porquê. Tá bom. Se aparecer um bebê na minha porta, eu posso adotá-lo? Não, mito. Não deve, porque na realidade... o regramento é que a adoção de bebês sejam feitas pelo cadastro, as pessoas cadastradas, preparadas para adoção. Se você parece um bebê, você leva para você mesmo, você acolhe aquele bebê, você vai ter dificuldade depois para regularizar essa situação. Né? Vai ter que explicar uma situação complicada. O correto é levar a criança à vara da infância. Ela vai ser cuidada, vai ser tratada. Pode ser uma criança sequestrada, pode ser uma que... Né? Tem N situações que podem ter acontecido, né? Uma criança até que foi subtraída da mãe, por exemplo, por vingança. Tem várias situações. Então, você assumir essa criança unilateralmente, depois você pode estar até causando um prejuízo, às vezes a mãe, ao pai, que teve a criança tomada, sequestrada, enfim. O correto é você procurar a justiça, entregar a criança para a justiça, a criança vai ficar acolhida e vai ser entregue para adoção. Primeiro vão investigar, né, as circunstâncias dessa criança ter sido abandonada. Né? É que a gente teve na região aqui, né? Criança abandonada em escada de igreja, abandonada em lata de lixo, né? Sempre acontece, né? E as mães não deviam fazer isso. As mães que querem entregar os filhos, elas devem procurar a justiça. É o mínimo, porque né? A justiça, a justiça vai colher. Ninguém é obrigado a criar o filho. Né? Se quiser entregar um bebê, é até importante que se divulgue. A gente não vai fazer uma campanha para isso, né? Entregue seu bebê, mas se a mãe quer entregar um bebê para adoção, procura a vara da infância. Nossa, da maneira correta, né? Ela vai ser acolhida, vai ser respeitada a vontade dela, o sigilo, inclusive, né? E a criança vai ser entregue para um casal que está lá na fila da adoção, já às vezes 5, 6 anos esperando. Né? Uma pessoa pode adotar o seu enteado, a sua enteada? É uma ótima pergunta, Carol. Olha só, veja só. Existe uma adoção do ECA, que inclusive a gente chama de adoção administrativa ou unilateral, que o cônjuge, quer dizer, o marido ou o companheiro, adota o filho da esposa ou da companheira, ou vice-versa. Então é verdade. Legal. É verdade, é verdade. Desculpa, a regra é verdade. É verdade. Pode sim. Nesse caso, nem precisa de advogado, muitas vezes, porque se você não tem o nome
do pai no registro, né, e o atual marido ou companheiro resolve adotar aquela criança, é procurar a vara da infância com a documentação, fazer o pedido, a gente faz uma avaliação social, psicológica e está feita a adoção. É simples, olha que simples, legal. é. A criança com irmãos pode ser adotada separadamente? Não deve. Mito. Vamos colocar mito, porque a regra é que seja adotada conjuntamente. Existe uma determinação no ECA que preferencialmente os irmãos devem ser colocados conjuntamente. Somente se quebra essa regra diante de uma situação muito excepcional, né? Às vezes, quando você não tem um vínculo muito importante entre os irmãos, né? Por conta de uma idade muito diferente, disso, por terem sido criados separadamente, e aí você pode quebrar eventualmente a regra em prol da própria criança, né? Você consegue colocação para um, não consegue para outro, mas a regra é que coloque conjuntamente, porque já perderam os pais, né? E agora vão perder um ao outro. Muitas vezes o que resta a um e ao outro são eles mesmos. Né? E geralmente os irmãos ficam no mesmo abrigo. Ficam mesmo juntos. abrigo. Isso também é uma regra que a gente, quando eu cheguei aqui em São José, eu fiz questão de lutar por isso, porque a gente aqui em São José tem uma dinâmica que causa alguns problemas com os abrigos, que é separação por idade. Então, a longo prazo, a gente pretende, ou a médio prazo, mudar essa dinâmica. Por quê? Porque você tem, por exemplo, um abrigo de adolescentes, um abrigo de crianças de 6 a 11 e um abrigo de bebês, né? São 3 esferas de idade. Se são 3 irmãos, um de 17, um de 9 e um bebezinho, teoricamente iriam para cada lado. Quer dizer, já sofreram uma tragédia de estarem sendo acolhidos. Ainda vai ser uma segunda tragédia, uma revitimização ao separá-los. Hoje em dia a gente junta, a gente não separa mais irmãos. A gente coloca junto os irmãos e mantém a convivência entre eles. Só em situações excepcionalíssimas, né? De um irmão que tem muita idade, talvez comportamento muito difícil, né? E um bebezinho que não dá para você nem levar o bebê para o de adolescentes e nem manter aquele jovem no de bebês. Mas é muito excepcional. A regra é deixar juntos. Muito legal. A família biológica pode manter algum vínculo com a família adotiva? Não. Na verdade, assim, a regra também é que não. Isso é mito, né? Não pode manter. Feita a adoção, o adotado é desligado da família biológica. Desligado e é ligado na família adotiva. Né? O que a gente pode dizer a respeito disso ainda? Né? Tem uma exceção, que é essa aqui da pergunta anterior. Quando adota o filho do cônjuge. Porque aí não vai desligar o cônjuge. Né? Senão ganha o pai e perde a mãe. Troca 6 por meia dúzia. Então, nesse caso, mantém a mãe e ganha o pai, por exemplo. Né? Não desliga. Agora, a regra... Quando a criança é adotada, ela desliga do biológico e se liga à família do adotante totalmente. Entra com filho, neto, primo, né? Entra totalmente na família adotiva. Agora, no futuro, a criança ou o adolescente, ou mesmo depois o adotado adulto, ele pode investigar a sua origem biológica. Se ele quiser, ele tem direito. A lei atual dá esse direito para ele, o ECA dá esse direito. Em muitos casos as pessoas querem, né, saber, né, a sua origem. E também, Fabiana, tem a questão até médica, né? Até a saúde. Hoje em dia, célula-tronco, transplantes, né? Você saber a sua origem biológica também é uma questão, às vezes, de saúde. Segurança. Né? Segurança de saúde, né? Futura. Então, é um direito, né, que a lei assegura para o adotado. Certo. Após a adoção, os novos pais podem não se adaptar e devolver a criança. Isso é mito ou verdade? Mito. Não pode. Feita a adoção ela é irrevogável, irretratável e definitiva. Mesmo se não houver uma adaptação tanto da criança quanto da família? Não pode. Mas existe um período de adaptação? Então, durante o processo, existe o estágio de convivência. Né? O estágio de convivência é justamente para isso. Né? Você tem um prazo, né, que é fixado, conforme a orientação do psicólogo, da assistente social, e dentro desse prazo, até a sentença, né, o casal pode, eventualmente, dizer que não quer mais adoção. Né? Agora, feita a adoção, ela é irrevogável e retratável, ela é para sempre. Aí, qualquer tipo de situação como essa é abandono, porque quando faz adoção, acabou a adoção, aí é família. Igualzinho à família natural, para todos os efeitos, né? Sucessórios, pessoais e tal. Aí, se a mãe ou o pai resolve que não deu certo a adoção, está dando um trabalho, é como se fosse um abandono de um filho natural. É o segundo abandono. Exatamente, e acontece. E infelizmente acontece. Né? Por às vezes falta de fazer uma adoção. A gente aqui em São José não teve aqui adoção nossa, graças a Deus,
que deu esse tipo de efeito. Que ótimo. Mas a gente já pegou situações de outras cidades que vieram para nós já com a criança sendo devolvida. Olha só. E após a adoção, os pais podem mudar o nome da criança? Sim, verdade. Pode mudar o nome e o que a gente chama de prenome, né? Porque o nome não é o João, o Zé, o Fausto. O nome é o Junqueira de Paula, né? O prenome é o Fausto, né? Na adoção pode mudar tanto um quanto o outro. Pode mudar tudo. Só que para mudar o prenome, tem que ouvir a criança e adolescente também. Tem que concordar. Porque ele é Joãozinho, pode ser que ele não queira ser chamado Zezinho, né? Quer ficar Joãozinho mesmo. Né? Então, assim, aí tem que consultá-lo. Agora, o nome de família, apelido de família, o que a gente chama de sobrenome, né? Do ponto de vista mais leigo, esse tem que ser mudado. Incorpora o nome dos adotantes e tira o nome dos biológicos. Certo. E para a gente finalizar, queria que o senhor falasse também sobre a possibilidade dos casais homossexuais adotarem crianças também, adolescentes. Sim, é totalmente possível, né? A gente, inclusive, acabou de fazer uma agora aqui em São José dos Campos, né? 2 moças que fizeram a adoção e a gente tem notícia que está tudo bem. Essa procura tem aumentado, doutor? Normal, nada demais. Mas assim, volta e meia aparece, tem cadastrados, né? Casais cadastrados, né? Assim, eu não acho que aumentou nem diminuiu, assim, tá a mesma quantidade, normal, né? Isso foi uma decisão já de algum tempo da jurisprudência, dos tribunais superiores, né? Que foram interpretando a lei de um modo mais moderno. E hoje é tranquilo, isso aí não tem discussão nenhuma do ponto de vista assim, jurídico, né? É só para ver realmente como se vê em todos os casos. Se é um casal bom, bem formado, tem estabilidade conjugal, tem maturidade, e aí vai fazer adoção. Doutor Fausto, muito obrigada, foi muito esclarecedor. Eu é que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Agradeço a Fabiana, agradeço a Carol, a toda a produção e aos ouvintes que tiveram aí a paciência de escutar o promotor, né? E estamos lá na Avenida Salmão, ali no Aquários, no Fórum, né, na Promotoria da Infância e Juventude, à disposição para maiores informações. Que bom. Obrigada, doutor. O Miscelânea vai ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso mesmo. E a gente se encontra aqui no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.